Bem, a paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para a nossa lição 13, a última lição desse trimestre. E diz o título da nossa lição, Renovando a Aliança. O texto áureo está em Josué, capítulo 24, 31, e a síntese da nossa lição diz assim: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo de seu terno amor e cuidado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai soberano que está nos céus, nós te agradecemos, meu Deus, por participarmos de mais uma lição, Senhor. Continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Fica conosco. Nós ficamos com a tua presença, Senhor. Amém. Glória a Deus. A introdução nos diz assim: Josué convoca o povo para duas assembleias. Citando essas duas assembleias, a primeira é em Siló. Ou seja, a primeira assembleia é a despedida de Josué. Josué percebeu que era o tempo de findar a sua vida, de findar o seu ministério. E então ele faz essa primeira assembleia, reúne aquele povo, conversa com aquele povo, e ali ele não dá um sermão, ali ele não deixa ali a despedida algo para chorar, algo para se entristecer, não. Josué faz um momento ali da parte do Senhor para aquele povo. Ele faz uma despedida ali, deixando uma palavra para aquele povo de incentivo, de ânimo, porque esclarecendo que Deus é o comandante supremo. A segunda reunião em Siquém, ele deixou a mensagem profética, propôs a renovação da aliança com o Senhor. E aquele povo ali ouviu as palavras de Josué. E algo muito interessante que ele disse em sua mensagem, ele disse: Deitai fora os deuses, porque muitos de Israel ainda se prostravam perante os deuses. Não se prostravam perante o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, mas se prostravam perante deuses. Se prostravam perante deuses cananeus, deuses daquelas povos ali que eles venceram, infelizmente, povo que se misturou a eles e eles adoravam esses deuses. Mas o Senhor ali disse para eles: deitai fora os deuses. Somente o Deus é o Deus de Israel. O primeiro ponto, tópico, diz assim: Josué reúne o povo em Siló, reconhecimento ali da hora de parar. Aquela mensagem ali era uma mensagem para aquele povo de ânimo e uma mensagem de dizer: é hora de parar. Me lembro de Paulo que diz: combati o bom combate. Isso é algo muito exemplar para os líderes de hoje. Muitos líderes não preparam o povo para o futuro, acham que eles são os donos da obra, e não é isso. Se eles partirem, a obra não vai continuar, e não é isso. A obra é de Deus e a obra continua. Eu posso passar o meu tempo, mas virá outro. Aleluias. Tem vocês e a obra continuará. Aleluias. Glória a Deus. Mas diz aqui no 2 o discurso de Josué. No discurso de Josué ele diz de escolhas do povo, das escolhas do povo em sua ausência. Ele não estaria mais no meio do povo, mas o povo deveria ter as suas escolhas pautadas em Deus. O segundo ele diz: esforçai-vos, porque haviam muitos inimigos, havia muitos lugares ainda para serem conquistados, e o povo deveria se esforçar. Seguir os mandamentos, o povo deveria continuar seguindo os mandamentos. E ele disse amar o Senhor, e o povo deveria continuar amando ao Senhor. E não aceitar casamentos mistos. Casamentos mistos, muitos casamentos mistos só deram errado. Só trouxe sofrimento. Assim como nos dias de hoje. Muitas pessoas que são da presença do Senhor, estão na casa do Senhor, na igreja, mas escolhem casar com pessoas que não são crentes. E acaba trazendo um prejuízo para a sua vida, para a sua casa. Então, não era aceitável os casamentos mistos. Josué deixou essa instrução. A justiça de Deus é implacável, diz no ponto 3. A palavra do Senhor se cumpre, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela se cumpre. O tópico 2 diz assim: a despedida de um líder.
Como eu disse, ele deixou palavras de ânimo. E no 2 aqui diz memorial, ele deixou um testemunho. Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário. Ele deixou um testemunho ali, ele deixou algo ali exemplar para que o povo de Israel não se corrompesse, porque muitos se corrompiam, muitos infelizmente se desviavam do caminho certo. E é o que Deus nos deixou, um estatuto santo, perpétuo, deixou-nos uma palavra, a Bíblia, para nós seguirmos. Josué, aqui no terceiro ponto de Josué e Eleazar morrem. Aqui vai mostrar o encerramento do livro de Josué, onde tem a morte do líder, também a morte do sacerdote Eleazar. Eleazar era filho de Arão, mas nós também notamos que nessa parte é o enterro dos ossos de José. Os ossos de José foram trazidos lá do Egito com o povo de Israel. Foi ordem de Deus a Moisés a pegar os ossos de José do Egito e levar e sepultar os ossos na terra prometida. Então esse chega o momento. Olha quanto tempo passou. Isso que eu digo para você. A nossa obra aqui, mesmo depois que a gente parte, depois que a gente morre, ainda há uma justa recompensa. Há uma honra, mesmo depois da morte de um fiel. Há uma honra, há uma justa recompensa aqui nessa terra. As pessoas relatam da poderosa mão do Senhor que escreveu a história daquele justo, assim como escreveu a história de José. Aleluias, coisa linda. Segundo tópico, terceiro tópico, aliás, diz um salto para o futuro. Aí nós vamos ver a história aqui na revista, a história que conta sobre o renascimento de uma nação no século XIX. Vai relatar a lição sobre o final da Guerra Mundial, a história ali do narcisismo, né? Os nazistas que perseguiram tantos judeus. Nós vamos ver na história a imigração judaica, os árabes da região que promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus. E aqui eu deixei algo para vocês grifado, vamos colocar assim: a importância. 1947, guarde essa data, fim da Guerra Mundial, a ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro, eita glória, Deus honrando o Brasil, pelo brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva, aprovou a criação de 2 estados independentes, Israel e a Palestina. Os judeus aceitaram, mas os palestinos não aceitaram. E então começou ali, continuou, vamos colocar assim, uma guerrinha, né? Por quê? Os palestinos ficaram relutando contra os judeus, continuaram relutando. Mas em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou independência de Israel. Assim como o Brasil tem uma data de independência, Israel também tem, né? E aí nós notamos que há essa data muito esclarecedora, mas também em 15 de maio, no outro dia, 15 de maio de 1948, nós notamos que o Egito, a Síria, o Líbano e a Jordânia e Iraque atacaram Israel.
e foram que derrotados. Se levantaram contra Israel, mas foram derrotados. Quer dizer, eles não aceitaram ali a independência de Israel, mas foram derrotados. Levantaram a guerra, mas foram todos derrotados. Há outros conflitos, outras guerras, como diz no ponto 3, a qual vocês podem ler na lição, e eu não vou ficar comentando. Estou sendo mais breve das minhas palavras. Mas notamos que o povo de Deus é vitorioso, que a igreja pode ser perseguida, porque ela é perseguida, lutam contra a igreja, mas que a igreja do Senhor é vitoriosa, que nós somos vitoriosos, aleluias, glorifica ao Senhor aí. A conclusão é que Deus nunca perde o controle da história, tudo está no controle de Deus. Então eu quero dizer para você, talvez você precise renovar a aliança com o Senhor, faça isso neste momento, renove a aliança com o Senhor. Porque Deus, ele permanece fiel, mesmo que você não permaneça fiel, mas Deus permanece fiel. Mas ele te chama para renovar a aliança com ele. Deus te abençoe. Ficamos na paz de Cristo. Prosseguimos para o prêmio da soberana vocação, pois pela fé nós somos mais que vencedores.